Bíblia diz que o nome desse menino é maravilhoso. Maravilhas que Deus operou através do nascimento desse garoto. E ele ainda continua: será maravilhoso e conselheiro. Está precisando de algum conselho? Vá para as Escrituras. Lá você encontra todos os conselhos que a sua alma necessita e precisa. Lá você encontra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda segundo a lei do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o nome desse menino que nasceu será chamado de conselheiro. Está triste, angustiado, com depressão, com ansiedade, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não é a palavra de Deus que fala? Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei que sou manso e suave, que é manso e suave. Então, irmãos, que precisa de algum conselho para qualquer área da sua vida, seja financeiramente, seja na área profissional, qualquer área da sua vida, recorra às Escrituras. Lá você encontra os conselhos que a sua alma necessita. E ele ainda continua: Deus forte. Esse menino, irmãos, nasceu numa humilde manjedoura. Esse menino, seus pais não tinham dinheiro nem para comprar um cordeiro para oferecer como sacrifício. Não tinha. Mas a Bíblia diz que esse menino é chamado de Deus forte. Não é um Deus fraco, irmãos. Não é um Deus que se prostra diante de outros deuses. Não é um Deus que necessita ser carregado pelos seus adoradores, porque a Bíblia diz que os ídolos deles têm olhos, mas não veem, têm pernas, mas não andam, têm boca, mas não fala, têm mãos, mas não podem apalpar. Não, o nosso Deus, esse menino que nasceu, ele é chamado de Deus forte. Deus forte, aquele que é representado como sendo o príncipe dos exércitos do Senhor. É esse Deus forte que está sendo revelado aqui. E a Bíblia vai dizendo, irmãos, que ele é Pai da eternidade. Aquele menino que outrora nasceu, ele já existia antes de todas as coisas. Aquele menino que foi prefigurado, que foi anunciado o seu nascimento, aquele menino que nasceu na plenitude dos tempos, ele é chamado de Pai da eternidade, ou seja, ele sempre existiu. Não precisou ser criado por ninguém. Não necessitou, irmãos, de ser criado, porque ele sempre existiu. Pelo contrário, ele é o autor de toda a criação. Tudo existe por causa dele, como diz a carta de Paulo aos Colossenses. Tudo existe e subsiste pela vontade dele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Se não fosse pela vontade dele, nada aconteceria. E todas as outras coisas que existem das coisas que já foram criadas. O livro de Hebreus fala sobre isso. Todas as coisas que existem, que seus olhos podem ver, a criação dos homens, tudo só existe através de coisas que já foram criadas. E só são criadas por causa dele, porque assim ele quer que aconteça. Senão, não existiria. E a Bíblia vai dizendo que ele é chamado de príncipe da paz. Existe, irmãos, uma paz que só ele pode dar. Existe uma paz que só esse menino pode promover para nós. Existe uma paz que só ele pode dar. E não é a paz, irmãos, de um problema que você está enfrentando, de uma dificuldade e você conseguiu resolver, agora estou tranquilo, estou em paz. Não é? Eu precisava de dinheiro e assim aconteceu, abri lá a minha conta bancária e tenho dinheiro ali. Não é esse tipo de paz. É uma paz que só Deus pode promover. Paz em meio às guerras. Paz em meio às lutas. Paz em meio às dificuldades. É uma paz que, se você passar por dificuldade por causa de Cristo Jesus, você tem essa paz. É uma paz que fez com que dois homens, quando estavam ali sendo açoitados, presos, estavam cantando e louvando na prisão. É esse tipo de paz que Jesus pode promover. Não uma paz que o dinheiro pode dar. Não uma paz que algo pode acontecer e você ficou feliz. Não é esse tipo de paz. É uma paz que fez, irmãos, com que homens e mulheres, meninos e meninas, nos primeiros séculos da igreja, fossem mortos e torturados, perseguidos por Roma, por seus imperadores,
e fossem mortos cantando os hinos de louvores ao Senhor. É esse tipo de paz que Jesus nos promete. Paz em meio às lutas, paz em meio às dificuldades. Por quê? Porque ele é chamado de o príncipe da paz. A paz que os homens oferecem, a paz que o dinheiro pode proporcionar, que as coisas deste mundo podem nos trazer, ela é passageira. Passageira. Quando vem as dificuldades e as coisas da vida, essa paz rapidamente vai embora. Esta paz rapidamente nos deixa sozinho. Mas a paz que Cristo pode promover é uma paz que só Ele pode dar. Já experimentou esse tipo de paz? Se não, peça ao príncipe da paz que Ele te dará. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e acharei. Esse tipo de paz. Uma paz, irmãos, que faz com que nós, que não temos nada, possamos ter tudo. O apóstolo Paulo fala isso. Uma paz, irmãos, que faz com que, sendo mortos e sendo perseguidos e mortos aqui, tenhamos vida eterna com Deus para toda a eternidade. É esse tipo de paz. A minha paz eu vos dou. O verso 3, ele diz assim: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa. E como exulta quando repartem os despojos. Então, irmãos, aqui o verso 3 vem falando de alegria, dessa paz que a gente acabou de falar. Assim, quando um fazendeiro, ou quando um homem que trabalha plantando na roça, e ele planta lá as suas plantações, e na época da colheita, ele fica feliz, porque ele vai colher e vai lhe render grandes frutos, né? Grandes rendimentos. Ele fica feliz com isso. E a Bíblia vai dizendo que aqueles homens que viram grande luz, no verso 2, eles agora também ficam felizes. Porque agora, irmãos, não andamos mais em trevas. Nossos olhos não estão mais encobertos. Nossos olhos não enxergam apenas escuridão, e nem escuridão. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Nenhuma. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Agora aquele povo, irmãos, que andavam perdidos pelos seus pecados, como diz Romanos capítulo 3, cada um andava segundo as suas próprias vontades, seus pés eram velozes para praticar o mal. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Eu e você se encontrava nessa categoria de pessoas que não buscavam a Deus, de pessoas que nossos pés eram velozes para praticar o mal. Eu e você se encontrava nessa categoria de pessoas que não faziam bem nenhum. Porém, quando o menino nasceu, enxergamos a sua luz, nossos olhos se abriram. E não andamos mais em trevas, porque Deus é luz. Se você pegar um isqueiro, ou qualquer tipo de fonte de luz, e procurar a sombra da luz, você não vai achar. Luz não existe sombra. Não tem sombra a luz. Você pode procurar. A sombra que você está vendo são objetos que a luz está pegando, tipo banco, ou você próprio, mas a luz não tem sombra. Não tem sombra. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, irmãos, para a gente finalizar, Deus nasceu para que nós pudéssemos ter um sumo sacerdote, como diz a carta de Hebreus. O nosso sumo sacerdote. Uma vez ao ano ele entrava no Santo dos Santos e tinha um véu que cobria o Santo dos Santos. Porém, quando Cristo veio, nasceu, andou por essas terras como um homem perfeito, cumpriu todos os requisitos que a lei assim exigia, todos os padrões que Deus determinou de santidade para entrar no céu, Jesus cumpriu todos eles. E agora ele depositou para cada um de nós. A sua santidade foi depositada em nossa conta. Agora nós podemos entrar diante de Deus, como diz a carta aos Hebreus, com ousadia, sem culpa e sem medo nenhum. Eu gosto dessa frase. Agora nós podemos entrar com ousadia. Não é com timidez, não é com medo. Antigamente entrava-se com medo. Antigamente entrava-se no Santo dos Santos com medo, porque talvez nem o sumo sacerdote sairia de lá. Se ele entrasse em pecado, nem ele sairia dali.
Então, irmãos, agora nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. Eu e você temos ousadia de entrar nesse lugar. Eu e você temos liberdade de entrar na presença de Deus sem medo nenhum. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote assumiu o nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. O meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. A carta aos Hebreus fala que, por causa disto, nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e nos submetermos à sua vontade. Deus nasceu para que um dia ele pudesse morrer. Olha só que loucura. Mas morrer pelos meus e pelos seus pecados. Deus nasceu para que ele pudesse um dia ressuscitar, sendo o primeiro dos que dormem ressuscitados, com um corpo glorificado. Deus nasceu para que as promessas de que Deus fez por nós e para nós pudessem se cumprir através do Messias. Deus nasceu na pessoa de Cristo Jesus, o Filho encarnado, 100% homem e 100% Deus. Deus nasceu para que nós pudéssemos ser resgatados. Resgatados de quê, irmãos? Dos nossos erros, das nossas culpas. Deus nasceu para que eu e você agora pudéssemos anunciar esse nascimento. Anuncie esse nascimento. Seja um propagador daquilo que Deus fez. Porque assim como Ele nos alcançou, Ele ainda alcançará muitas outras pessoas. Porque assim como um dia fomos alcançados e libertos pelo sangue de Cristo, esse sangue ainda quer alcançar muitas outras pessoas. Porém, eu e você precisamos ser propagador desse evangelho. Eu e você precisamos ser anunciador desta graça. Eu e você precisamos ser como aqueles anjos que anunciou o nascimento do Messias. E as pessoas lá fora, elas precisam ouvir. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa crer sempre nessa palavra, que o menino nasceu.